Olá, queridos amigos. Hoje nós vamos meditar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre missão. O que vem a ser para nós a missão? Conversando hoje com os jovens, eu perguntei para eles sobre o significado dessa palavra, mas de maneira muito prática. O que seria o sentido para suas vidas? Eu usei e uso uma metáfora do dia cinza ou de uma vida sem cor. Me recordei que na minha infância nós tínhamos televisores que não eram a cores e eram preto e branco. E aí eu utilizei exatamente essa metáfora do não ter cor, não ter sentido para a vida, não saber qual o sentido, porque nós estamos aqui, qual seria a missão que nós temos diante da sociedade, diante do mundo, diante do próprio Deus, como uma vida parece ser como uma vida sem cor, uma vida sem um verdadeiro sentido existencial. Então eu perguntei, a partir da realidade de cada jovem, sobre pessoas que eles admiravam e o que essas pessoas faziam e qual o testemunho que essas pessoas davam, principalmente no serviço que eles prestavam, até porque o verdadeiro missionário é aquele que vive em função, vive para o outro. Muito mais do que viver para si, é as palavras de Cristo que nos diz renunciar a si mesmo. Aquele que tem a vida como uma missão vive para também fazer o outro feliz. E vive para que a alegria do outro seja sua própria alegria. E aí, nessa discussão, muitas pessoas falaram: eu admiro muito a minha avó, porque ela vivia para ajudar a família, ela ajudava as pessoas sem querer nada em troca, ela ajudava todo mundo no bairro. Outra falou que tem uma mãe que há muito tempo, desde muito pequena, trabalha com animais abandonados, e aí foi um testemunho muito bonito. Então a missão dela, ela entende, ela compreende que nasceu para doar-se a sua própria vida em função da saúde dos animais, e assim foi os testemunhos. E aproveito para perguntar a você que está ouvindo, qual é a sua missão? Fazendo essa pergunta, já fazendo um questionamento, muito mais do que aquilo que você faz para se fazer, né, para a sua felicidade, mas aquilo que você proporciona para o mundo. Porque hoje vamos falar e refletir sobre a missão de Jesus. Mas é muito bom, antes de falar sobre a missão de Jesus, é pensar qual a nossa missão neste mundo. Será se nascemos aqui apenas para perambularmos por aqui? Eu me recordo de uma palavra muito interessante que diz que a vida é muito mais do que viver. A vida é muito mais do que respirar. A vida é aquilo que nós fazemos dela. É o sentido que nós encontramos para ela. E eu tenho certeza que no cristianismo nós encontramos esse sentido quando nos abrimos a reconhecer o outro como cidadão de dignidade, como ser de dignidade. E eu tenho meu direito, a minha dignidade, mas eu vou lutar pelo direito e pela dignidade do outro. Isso é cristianismo puro, raiz. Eu lembro que o próprio direitos humanos, como carta fundamental, como regra fundamental hoje para a sociedade, ela tem como base de fundo o cristianismo. Eu me recordo que no cristianismo, Jesus deu a dignidade à mulher, por exemplo. Quem foi o primeiro grande homem na sociedade que colocou mulher como discípulas? A gente vai a Jesus, mas a gente pode voltar muito há pouco tempo. As mulheres não tinham, no Brasil tem apenas 90, em torno de 90 anos, que a mulher conseguiu o direito de votar, veja só. E tantos outros direitos eram renegados às mulheres, como tantos outros direitos eram renegados. Lembramos também, infelizmente, daquilo que foi o Holocausto, daquilo que foi o nazismo,
daquilo que foi as pessoas que vivem apenas no centro do egoísmo, onde podem pensar que são superiores aos outros, até hoje. Porque existe a guerra? Porque em algum momento alguém se acha superior. A vida de X vale mais do que a vida de Y. Mas indo agora, queridos irmãos, para a missão de Jesus, nós lemos no Evangelho de São João, lá no Evangelho de João, capítulo 6, lá no versículo 45, perdão, 38, ele diz assim: porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade dele é que eu não perca nenhum daqueles que ele me entregou. Porque essa é a minha missão. A vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e acredita nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Veja que aqui Jesus fala da sua missão. A missão de ser o grande libertador. Libertar o homem é trazer o homem à luz, como diz o Evangelho de João no capítulo 1. O mundo vivia nas trevas, mas a luz veio ao mundo e o mundo não a reconheceu. Mas Jesus é a luz do mundo. Quando Jesus traz os seus ensinamentos, ele vem quebrar toda, não só a barreira do pecado propriamente dito, mas ele veio quebrar todas as consequências desse pecado e do mal. Entre elas, justamente aquilo que nós acabamos de falar. A superioridade humana, a individualidade, a violência. Então, quando Jesus disse que vem ao mundo para libertar o homem, libertar de todas essas... Essa é a grande missão de Jesus. Esse foi o nosso tema de reflexão no dia de hoje. A missão de Jesus é libertar o homem de todas as amarras mundanas, de todas as amarras. No Catecismo da Igreja Católica, lá no número 430, diz assim: Jesus, que exprime ao mesmo tempo a sua identidade e sua missão, uma vez que só Deus pode perdoar os pecados, ele é quem, em Jesus, Filho eterno feito homem, salvará o povo dos pecados. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a sua história de salvação em favor dos homens. A história de salvação de Deus não se contentou em apenas libertar Israel da casa da escravidão, mas principalmente salvar todo o mundo em Jesus, limpar o homem, limpar a humanidade do pecado. Então, as amarras é que nos aprisiona. E a missão de Jesus é essa. E a missão de nós cristãos é replicar exatamente a missão de Cristo, torná-la a nossa missão. Ele disse: eu vou, mas deixarei vocês como minhas testemunhas. Então, entre tantas as missões que nós podemos ter, e eu perguntei aos jovens no dia de hoje o que é que eles pensavam do futuro, muitos em suas profissões que vão ter no futuro, se eles podem transformar essas profissões também em causa missionária para ajudar, não só pelo dinheiro, entendem? Mas também em causa para ajudar aos outros. Assim, ele torna aquela metáfora do dia cinzento, do dia preto e branco, com a missão, sabedores daquilo que nós podemos fazer pelo mundo e para o mundo ganha cor na nossa vida. Ao esquecer de nós mesmos e vivenciar pelo outro e fazer pelo outro, o mundo ganha significado, o mundo ganha cor. A missão de Jesus se tornou hoje a nossa missão. E a principal delas é salvar o mundo de todas as amarras, de todas as angústias, de aquilo que nos escraviza, de todas as amarras.